Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã neste sábado do mês de janeiro, o dia 30 de janeiro, e fazemos esta oração da manhã na igreja de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fatima Church, na cidade de Kingston, na província do Ontário, no Canadá. E somos uma igreja que foi edificada a partir do sonho, do desejo, da união, do trabalho, do sacrifício, dos gestos de generosidade e, sobretudo, o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Neste sábado, nós celebramos uma santa italiana. Os santos são aqueles que nos indicam que é possível viver na vida aquilo que Jesus Cristo nos propôs. A Santa Jacinta de Marescotti nasceu em Viterbo, próximo de Roma, na Itália, no ano 1585. Foi batizada com o nome de Clarice. Era filha do príncipe Marco Antonio Marescotti e Otávia Orsini. Era uma princesa e bonita, que sonhou o casamento, mas como os casamentos naquela época eram todos feitos por contratos, por conveniência, eram as famílias que contratavam, ela, como não era a filha mais velha, foi ficando e foi sofrendo desilusões, até que decidiu entrar no convento. Mas mesmo no convento viveu 10 anos de grande arrogância, não dando testemunho de nada, vivendo revoltada, à procura de luxúria, da luxúria do mundo. E houve certos acontecimentos que na sua vida, um dos acontecimentos foi o assassinato do seu pai, e outro, mais ou menos na mesma altura, foi uma doença. E ela começou a relativizar a luxúria da vida. E veio-se a tornar uma grande santa, um grande exemplo nos últimos anos da sua vida. Portanto, nos caminhos, a vida desta santa, que viveu todas as ilusões, todas as arrogâncias do mundo, mostra-nos que Deus tem um caminho para cada um de nós. O importante é estarmos à beira da estrada quando o Senhor passe e nos deixemos embarcar pela bondade de Deus. E neste dia nós vamos meditar e rezar o Salmo 106. O Salmo 106 é um salmo que canta, dá graças a Deus pela libertação. E todos nós nos precisamos de libertar. Libertar de pesadelos, libertar de acontecimentos do passado, libertar de atitudes de que não nos orgulhamos, libertar de tanta coisa. E este Salmo 106, o salmista, dá graças pela capacidade que teve de se libertar. E diz assim o salmista: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Que o digam os libertos do Senhor, que da mão dos opressores os salvou, e de todas as nações os reuniu, do Oriente, Ocidente, Norte e Sul. Uns vagavam no deserto, extraviados, sem acharem o caminho da cidade. Sofriam fome e também sofriam sede. A sua vida ia aos poucos definhando. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. Pelo caminho bem seguro os conduziu, para chegarem à cidade onde morar.
Agradeçam ao Senhor o seu amor e as suas maravilhas entre os homens. Deu de beber aos que sofriam tanta sede e os famintos saciou com muitos bens. Alguns jaziam no meio das trevas pavorosas, prisioneiros da miséria e das correntes, por se terem revoltado contra Deus e desprezado os conselhos do Altíssimo. Ele quebrou os seus corações com o sofrimento, eles tombaram e ninguém veio ajudá-los. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia, e os retirou daquelas trevas pavorosas, despedaçou as suas correntes, seus agrilhões. Agradeçam ao Senhor o seu amor e as suas maravilhas entre os homens, porque Ele arrombou portas de bronze e quebrou trancas de ferro das prisões. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agradeçamos ao Senhor o seu amor e as suas maravilhas entre os homens. A leitura breve é tirada da Epístola de São Paulo a Filémon, capítulo 2, versículo 14 e 15. E diz assim São Paulo: Irmãos, fazei tudo sem murmurar ou reclamar, para que sejais livres de repreensão e ambiguidade, filhos de Deus sem defeito, no meio desta geração depravada e pervertida, na qual brilhais como os astros do universo. Palavra do Senhor. Esta leitura que São Paulo nos apresenta hoje, e também o Salmo 106, que nos fala da libertação do deserto da vida, nós que nos encontramos numa situação atual de muita confusão, de muito medo. Bom, não é confusão. Nós aquilo que vemos atualmente é as autoridades do mundo unidas num determinado projeto e a grande multidão do povo sem entender o que as autoridades querem. Todos unidos, todos a dizer que estão certos, que estão no caminho da ciência, da verdade, e nós sem saber para onde vamos. Propostas sem Deus, propostas de morte, propostas de um novo mundo, e olhamos para o mundo, vemos alguns cada vez mais ricos e a grande multidão no deserto da vida. E temos hoje, vivemos neste mundo, as autoridades unidas entre si, as autoridades do mundo, num fenómeno chamado globalismo, todos unidos, parece que está tudo unido, e o povo caminhando à deriva pelo deserto. E a única coisa que temos que fazer no meio disto é que o Senhor venha e que nos indique o caminho. Os nossos pastores não nos estão a guiar. Os nossos governantes, sejam eles de como forem, não nos estão a levar ao caminho certo. Nós encontramos no deserto, como o salmista falava. Nós estamos numa situação como Paulo falava. Os governantes todos unidos. Olhai que em Davos, na Suíça, esta semana estiveram reunidos, quase à porta fechada, a dizer que nos estão a pensar no nosso futuro, a guiar, e nós gritamos: mas para onde, Senhor? Que Deus nos ajude, nos dê força e que entendamos os caminhos que Deus tem reservado para nós. Nos anos 1963 foi quando terminou o Concílio Vaticano II, e no Concílio Vaticano II, num documento chamado Constituição Pastoral Gaudium et Spes, num documento chamado Fé e Esperança, Gaudium et Spes, a Igreja, na altura reunida em Roma, no Concílio Vaticano II, traçou alguns traços para a nossa conduta no mundo. E hoje vamos refletir sobre o mistério da morte.
A Igreja, pela revelação, pela presença de Deus na sua história, através da palavra de Deus e toda a revelação que foi fazendo, por exemplo, Fátima, as aparições, fazem parte desse projeto de Deus de se revelar. A Igreja tem a missão de nos apresentar e ajudar a refletir sobre os vários mistérios da vida. E a morte é um mistério. E neste documento do nosso tempo, que é o documento que a Igreja nos apresenta, fala-nos do mistério da morte. E diz assim este documento: em face da morte, o enigma da condição humana atinge o seu ponto máximo. O homem não apenas é atormentado com a dor e o progressivo declínio do corpo, mas com maior força pelo temor da destruição perpétua. Isto é uma constatação. Pelo acertado instinto do seu coração, afasta com horror e rejeita a ideia da total ruína e da morte definitiva de sua pessoa. A semente da eternidade, que traz em si, irredutível à pura matéria, insurge-se contra a morte. Todas as conquistas da técnica, por mais úteis que sejam, não conseguem acalmar a angústia humana, pois o prolongamento biológico da vida não pode satisfazer o desejo inelutavelmente presente em seu coração de viver sempre. Já que, diante da morte, toda a imaginação fracassa, a Igreja, instruída pela revelação, afirma ter sido o homem criado por Deus para uma finalidade feliz, para além dos limites da miséria terrena. E não só, mas a fé cristã ensina que a morte corporal, que lhe seria poupada se não houvesse pecado, será vencida quando o homem recuperar a salvação, perdida por sua culpa, pelo omnipotente e compadecido Salvador. Com efeito, Deus chamou e continua a chamar o homem a aderir com sua natureza integral à perpétua comunhão na incorruptível vida divina. Cristo conseguiu essa vitória, libertando o homem da morte por meio da sua morte e ressurgindo para a vida. Para quem reflete, a fé baseada em sólidos argumentos oferece uma resposta à sua ansiedade sobre a sua sorte futura. Ao mesmo tempo, dá a possibilidade de comunicar-se com os caros irmãos, já arrebatados pela morte em Cristo, despertando a esperança de possuir a eles, desde agora, a verdadeira vida junto de Deus. Certamente, incumbe ao cristão o dever urgente de lutar contra o mal, através de muitas tribulações e de aceitar a morte, mas unindo ao mistério pascal, configurada à morte de Cristo, firme na esperança, chegará à ressurreição. Tudo isto vale para os cristãos, também para todos os homens de boa vontade, em cujos corações a graça age invisivelmente. Tendo, pois, Cristo morrido por todos, e sendo uma só vocação última do homem, isto é, divina, devemos afirmar que o Espírito Santo oferece a todos a possibilidade, de modo só conhecido por Deus, de se associarem ao mistério pascal. De tal valia, e tão grande é o mistério do homem, que se o esclarece pela revelação cristã aos fiéis, por conseguinte, por Cristo e em Cristo, ilumina-se o enigma da dor e da morte que fora do seu Evangelho nos esmaga. Cristo ressuscitou, por sua morte destruiu a morte e deu-nos a vida para que, filhos do Filho, aclamemos no Espírito, Abba, Pai. Então este documento, Gaudium Spes, anima-nos, a nós cristãos, em Cristo, a não termos medo da morte.
associados à paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, acreditamos na libertação e na vida eterna. Esta é a fé da Igreja. Esta é a fé que Jesus Cristo, como Filho de Deus, nos veio trazer, que os santos nos deram o exemplo de viver e na esperança da vida eterna em Cristo. O mundo em que vivemos, nesta tentativa de impor o globalismo materialista, ateu, certamente não é, nós sabemos, cristãos, que não é a solução. E temos que ir procurando e rezando, e sabemos que pelo mundo vão surgindo sinais de esperança, de gente que, apesar deste esforço das autoridades para nos indicarem um certo caminho, a fé, a aceitação da revelação, a aceitação de Jesus Cristo como Filho de Deus é uma constante, apesar de todas estas tentativas das autoridades. Nós estamos a viver um momento de experiência muito perigosa. Nada nos garante que esteja certo. Só está certo na cabeça de certas elites. Não temos outra certeza da certeza da bondade destes projetos. Então coloquemos diante de Deus e rezemos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Façamos a consagração a Nossa Senhora para este dia e para a nossa vida. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço tudo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. Porque assim sou vosso, incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me coisa própria vossa. Lembrai-vos que vos pertence, eterna Mãe, Senhora nossa. Guardai-me e defendei-me coisa própria vossa. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, fonte de salvação, fazei que o testemunho da nossa vida exalte sempre a vossa glória e mereçamos cantar nos céus vosso louvor eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo dia, que Deus nos continue a acompanhar e a guiar na nossa vida e nos nossos projetos.
graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Mais vale refugiar-se no Senhor do que fiar-se nos homens. Mais vale refugiar-se no Senhor do que fiar-se nos poderosos. Que os construtores rejeitaram, por eu vos darei graças porque me ouvistes e fostes o meu Salvador. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular.